Boa noite. Então, sejam todos bem-vindos e a gente vai começar a nossa formação de hoje, que tem como tema a dança. Mas antes de ir para o nosso tema de discussão, eu vou passar alguns recados e depois eu vou abrir para que vou fazer algumas perguntas. Eu quero que vocês interajam comigo. Vamos tentar fazer o Meet de forma mais interativa, para não ficar tão cansativo, né? Entre um assunto e outro que a gente possa conversar. Bom, no final do Meet de hoje, eu vou disponibilizar a lista de presença, tá? O link para vocês preencherem. E quem não está conseguindo participar agora com a gente, vai poder assistir o vídeo depois e assinar a lista também. Não se esqueçam de visitar a página do nosso curso, tem material lá, o material do último curso que eu fiz com os professores, o Meet que eu fiz com os professores de 20 horas, sobre as práticas corporais de aventura, o vídeo está lá, desse Meet, se vocês quiserem. Também tem o material da professora Cibele, está tudo lá bonitinho no AVA, na página do curso. Acessem, baixem o material e aproveitem do que vocês, né, acharem que é pertinente. O certificado de vocês, como é que funciona? Lá na página do curso também tem lá no comecinho, o plano de curso, que traz todas as atividades do curso, e a carga horária, e também a pontuação. Então, o curso tem 100 pontos. Para que você consiga o certificado, você tem que ter pelo menos 75 pontos desses 100, né? 75% de aproveitamento. Então, entra lá, fica de olho se vocês fizeram as tarefas, né? Enfim, quem entrou depois no curso, eu acredito que antes de fechar, a gente vai abrir as tarefas novamente para que possa fazer. Eu vou tentar fazer isso para que não seja prejudicado, né, em relação ao certificado. E quem não está inscrito no curso, porque entrou na rede depois que fechou a inscrição, vocês estão amparados pelo decreto, podem pedir a solicitação lá na escola de governo, não é comigo, tá bom? Porque se você não tiver inscrito no curso, não tem o certificado, tá? Então, fiquem atentos a isso. O curso de vocês, né, o curso é especial para os professores de 30 horas. Como eu já expliquei, e eu repito em todos os nossos meets, os professores de 20 horas, eles têm a hora atividade deles blocada na segunda-feira. Então, eles conseguem fazer a formação dentro do horário de trabalho. Porque eles têm 20 horas de trabalho e o percentual de hora atividade deles é para atender 13 aulas. Então, por ter 20 horas, eles atendem 13 aulas. O restante é hora atividade. A carga horária de vocês é de 30 horas. Ou seja, o percentual de hora atividade de vocês é referente a 30 horas. Então, vocês não atendem 13 aulas, vocês atendem 20 aulas. O que significa 20 aulas em atendimento com o aluno e o restante de hora atividade. Ou seja, não tem como a gente colocar a hora atividade de vocês dentro do horário de atendimento. Por isso que é um pouco diferente, tá bom? Então, sempre reforçando essa informação para que vocês entendam. Deixa eu ver aqui. O meu som tá baixo para todo mundo ou é só para a Suelen? Tá bom? Ô, Suelen, tenta aumentar o volume do seu dispositivo
porque eu não sei se você está no celular ou no computador, mas o som para os outros professores está normal. Então, às vezes, é o seu dispositivo que está com esse problema. Mas a gente está tentando articular um dia de formação para vocês presencialmente em novembro, tá? Não sei se vai rolar, mas eu estou tentando articular junto com as professoras R2 de 30 horas também, que é o curso que elas tiveram de esporte de orientação com elaboração de mapa, que é o curso que os professores de 20 horas farão. Então, a gente vai tentar articular para colocar vocês de forma presencial. Mas eu vou dando informações para vocês, tá bom? A gente tem na internet o Padlet, que é uma ferramenta que dá para organizar pastas, e a gente tem o Padlet da educação física. Deixa eu pôr aqui para vocês o link. Então, veja bem, esse link vai levar vocês para esse Padlet que eu vou mostrar. Deixa eu ver. Aí apareceu. Que tem sequência didática que a gente fez durante a pandemia, em 2021, as sequências didáticas de 2022, né, desse ano, que a gente tem produzido, o currículo, ele completo e ele com os quadros trimestrais. Tem um material de apoio aqui, que tem apostilas sobre iniciação paradesportiva de algumas modalidades. Tem uma pasta só de festa junina, falando sobre a festa junina. Os livros didáticos, alguns livros e apostilas. Então, tem a apostila aqui do Impulsiona, com algumas modalidades, tem a apostila de xadrez, tá? E o material de apoio para a educação infantil. Então, gente, guarda esse link aí, quem ainda não conhece, porque ele pode ajudar na elaboração das aulas de vocês, tá? Temos o Londrina Mais, né, que vai acontecer agora em outubro, se organizem. O dia de formação do Londrina Mais vai ser para todos. Então, quem trabalha no período da manhã, no dia da formação, não vai para a escola, vai para o Londrina Mais, todo mundo, porque a escola fecha, né? E aí, no outro dia, é de levar as crianças. Então, conversem na escola para vocês acompanharem as crianças nessa visita, porque vai ter lá um espaço de práticas corporais de aventura, tá? E no sábado, que vai ter o Festival de Xadrez, eu descobri que vocês não podem fazer hora extra no sábado, porque o contrato de vocês está escrito trabalho de segunda a sexta. Então, a gente não pode ferir o contrato. Então, por isso que vocês não podem fazer hora extra no sábado, tá bom? Mas o festival será no sábado e as crianças vão acompanhadas dos pais. Essa foi a informação para todas as unidades. Alguma dúvida sobre os recados até aqui? Ok. O que nós temos agora é a Semana do Movimento da Saúde. Ô, Érica, você está desligando o meu microfone. Eu não sei o que você está tentando fazer, mas você está desligando o meu microfone. Dentro do nosso currículo, tem algumas indicações de conteúdo dentro do eixo da cultura corporal de movimento e da saúde, que devem ser trabalhados, e a culminância deles, o final deles, é na Semana do Movimento e da Saúde.
Nessa semana do Movimento da Saúde, o que a gente orienta? Fazer na escola alguma movimentação em relação a esses conteúdos. Então, dá para fazer um piquenique saudável, dá para passar vídeo para as crianças, dá para chamar algum profissional do posto, da unidade básica de saúde que é próxima da escola, para fazer uma palestra geral, fazer uma pesquisa com as crianças, seminário, cartazes, folder, inclusive a gente tem um modelinho de folder, eu vou passar aqui o link para vocês, tá? Não vou abrir, não, mas eu vou colocar aqui no chat. Tem um modelinho de folder que é só vocês abrirem e editarem com as informações que vocês quiserem. Dá para fazer uma gincana do movimento com a escola inteira, dá para fazer um alongamento com as famílias na hora da entrada ou na hora da saída, enfim, a ideia é que tenha um evento que movimente a escola. Porém, ele tem que estar atrelado ao que a gente faz, né, com os conteúdos do currículo, e não de maneira solta. Então, são esses, aqui no P5, os hábitos alimentares, no primeiro ano, os cuidados com o corpo, os hábitos posturais, no segundo ano, a composição corporal, no terceiro ano, sedentarismo, no quarto ano, exercício físico e atividade física, e no quinto ano, gasto energético, ok? Um convite para vocês agora, eu não sei quantos aqui conhecem ou se formaram na UEL, tem um grupo de estudos e pesquisas em educação física escolar que acontece lá na UEL, pelo Laboratório de Pesquisa em Educação Física, que é coordenado pela Ângela Palma e pelo José Palma. E o grupo se reúne na segunda-feira, quinzenalmente, né? Uma segunda sim, outra não. À noite, das 7h15 às 9h30. E são todos convidados. Ao final do ano, né, do grupo de estudos, normalmente eles emitem um certificado de participação nesse grupo de estudos, que pode ser incorporado lá no currículo, porque o laboratório é vinculado, né, no CNPq. Então é legal participar, não só pelas questões do currículo, mas é porque discute muito a nossa realidade. Então lá é um espaço aberto e democrático, que vocês podem levar as demandas da escola. Eu estou lá, mas aí não estou na função, né? Então, os professores podem abrir o coração lá, eu não vou me ofender, porque tem muita reclamação da escola e eu já me acostumei com isso. Então, quem puder, quem tiver essa disponibilidade, participe. É muito rica esse grupo de estudos, tá? Então tá aí o cronograma. A gente se reuniu, a primeira reunião do retorno, né, foi agora na última segunda-feira, e a gente vai se reunir novamente na próxima semana. Eu vou escrever no chat que eu acho que a Erika não está me ouvindo. Vamos lá. Então, quem quiser participar, tá? Sejam bem-vindos. É na sala 929. Descendo você chega lá no CEF, passa a cantina e tem aquelas escadas que descem para ir para a piscina, vira à direita, vai reto, é uma daquelas salas ali desse corredor, tá bom? Então, vamos ao tema de hoje, sobre a dança. Eu vou falar um pouquinho. Esse slide essa foto é o Rafael, é um dos nossos professores da rede. Ele atua na rede municipal e na rede estadual também. Ele é muito parceiro meu na questão de formação, a gente conversa bastante. E ele tem um trabalho com dança muito legal.
E no curso dos professores de 20 horas, ele trouxe algumas experiências dele com esse ensino de dança, que eu vou compartilhar com vocês também, tá? Mas antes eu queria saber de vocês. Quem já trabalhou dança esse ano na escola e o que vocês fizeram? E eu vou chamar um por um, se vocês não se manifestarem. A Daiane Só isso falou. na época da festa junina. A Denise também. Só na época da festa junina, a Ariane trabalhou frevo. Sim. Bem, trabalhei só na festa junina. Porque já ocupou um mês das nossas aulas. Aí o resto das danças são nas brincadeiras cantadas, essas outras coisas. Uhum. A Márcia está falando que fez uma ukulele. Mais alguém? Vai começar fandango. Legal. Dança circular. A Bruna vai trabalhar agora. Que bom que talvez o material te ajude, então, Bruna. Festa junina. Então, o que acontece com a festa junina da escola? É uma festa que está na cultura escolar, e pela cultura escolar é a gente que ensaia, né, essas crianças, porque a gente sempre teve dança no nosso currículo. Porém, antes, pelo menos na rede, o nosso currículo de dança era, do primeiro ao quinto ano, danças folclóricas, danças populares, então sempre se encaixava na festa junina. O que acontece atualmente é que algumas danças se encaixam na festa junina e outras não. E o que a gente tem que fazer, então? Conversar com a equipe gestora, né? A gente não pode se negar a fazer algo que a escola está propondo, nós, né, fazemos parte da escola. Então, a gente ajuda na festa junina, se precisar montar coreografia, juntar turma, enfim, tudo isso. Porém, a gente não pode deixar de lado aquilo que a gente precisa ensinar que está no currículo. E que para dar tempo de fazer isso, é preciso ter uma conversa, né? Para que os ensaios não tomem só as aulas de educação física, mas que tomem outros momentos na escola também. Porque senão a gente não dá conta de fazer a festa junina, mais as outras danças que a gente tem que dar conta no currículo. Então, é importante a gente entender que o nosso ensino de dança não é só o ensaio da festa junina. A gente precisa entender isso e trabalhar isso na escola. Porque as outras pessoas que trabalham na escola sempre viram que a gente só ensaia a festa junina. Então, é um momento de desconstrução disso que tem que ser feito com paciência e com muito respeito, né? Mas o radicalismo não dá nem para um lado nem para o outro, nem na dança ser só festa junina e nem o professor se recusar a participar da festa junina, tá bom? Então, isso precisa ter um equilíbrio na escola. O que eu vou trazer para vocês hoje aqui é que dança em cada ano e o que dessas danças a gente ensina de fato. Para que a gente ensina essas danças, né? Então, é dessa maneira que a gente vai trabalhar hoje. Então, essa fotinha é do Rafa também, uma das aulas dele. E primeiro vamos começar pela BNCC. O que é a BNCC, gente? Como a gente já falou, é um documento norteador de currículos. É um documento obrigatório que mostra para os municípios o que eles devem ter no currículo, no mínimo, né? Então, ele traz uma base.
Então, no mínimo, na dança, é isso aqui que a gente tem que ensinar. E é obrigatório, é isso que a base fez, né? Normatizou essa parte. Então, o que a BNCC fala? Que no primeiro e no segundo ano, a gente tem danças do contexto comunitário e regional. Do terceiro ao quinto, danças do Brasil e do mundo, danças de matriz indígena e africana. Do sexto e do sétimo ano, que daí são dos anos finais já, danças urbanas, e o oitavo e nono, danças de salão. Isso a BNCC. Quando a BNCC foi para os estados e municípios, eles fizeram a modificação. Não podia tirar, mas poderia reorganizar, né, isso. Então, como que ficou? No primeiro ano, brincadeiras cantadas e cantigas de roda. No segundo ano, danças do contexto comunitário, local e regional. No terceiro ano, danças do Brasil. No quarto ano, danças de matrizes africanas e indígenas. E no quinto ano, danças do mundo. E no P5, né, que é um currículo diferente do ensino fundamental, tem os saberes e conhecimentos, então manifestações culturais, dança, ritmo, linguagem musical, gestual e dramática, jogos expressivos e linguagem corporal. Dentro desses saberes e conhecimentos, quais são os conteúdos específicos que a gente pode ensinar relacionados à dança? Brincadeiras cantadas, cantigas de roda, cantigas com dramatização, parlendas, mímicas e danças do contexto regional, tá? Isso no P5. Então, vamos lá. No primeiro ano, a dança está localizada no segundo trimestre, né? Mas ela pode ser ensinada em outros trimestres também, não tem problema, tá? Qual que é o objeto de conhecimento? Brincadeiras cantadas e cantigas de roda. E quais são os conteúdos específicos desse objeto de conhecimento? São vários. Então, entendam que a gente direciona, porque a gente precisa montar o material de apoio para vocês. Porém, não significa que vocês estão engessados e fadados a ensinar apenas essas brincadeiras cantadas e cantigas que a gente aponta. Então, a gente sugere que ensine o adoletá, ciranda, cirandinha e o escravos de Jó. Porém, dentro desse objeto de conhecimento, vocês podem ensinar gato e rato, capelinha de melão, caranguejo, atirei o pau no gato, lenço atrás, dança da cadeira e outras inúmeras que existem, né, que vocês podem se utilizar para ensinar as brincadeiras cantadas e cantigas de roda. Vocês são livres nesse quesito. Lá no SGI, quando vocês vão digitar o conteúdo, vocês digitam esse código, 1EF0006, que diz respeito às brincadeiras cantadas e cantigas de roda. Ele não diz respeito à cantiga específica, mas ao objeto inteiro, tá? Estão entendendo? Compreendendo até agora? Tudo bem. E aí, algo que a gente sempre ficava se perguntando assim, mas o que da dança que a gente ensina? O que do que, né? E foi isso que a gente tentou fazer quando a gente escreveu esses encaminhamentos metodológicos, né? O que a gente ensina de cada dança para cada ano? Então, aqui no primeiro ano, a sugestão é começar pela caracterização dessas brincadeiras cantadas e cantigas de roda. Quais são as características de uma brincadeira cantada e uma cantiga de roda? Explicar isso para as crianças. De onde que ela surgiu? Onde que ela é cantada e brincada? Quais regiões? Quais são as formas de brincar? Por exemplo, o adoletá mesmo. Existem inúmeras maneiras que a gente pode brincar. Escravos de Jó. Escravos de Jó também, inúmeras maneiras. Como que a gente pode... Qual que é a maneira mais tradicional que a gente brinca do Escravos de Jó? Pode abrir o microfone para falar, gente, ou digitar no chat, se ficar muito tímido. Como que brinca de Escravos de Jó? Com objetos, né? Então, eu tô aqui, Escravos de Jó, em círculo.
Qual outra maneira, sem ser objeto? Com o próprio corpo. Dá para fazer no bambolê. No bambolê. E aí a gente tem uma progressão, né? A gente canta a música, aprende, aí faz cantando, aí depois tira a letra, faz só não. Sim ou não? É assim, né, que a gente normalmente faz. Então, essas são as diferentes formas de brincar, né? Então, a partir de uma brincadeira cantada ou de uma cantiga de roda, a gente estabelece várias maneiras de brincar. Ritmo, espaço e gestos. Então, quais são os ritmos? Como que eu percebo o ritmo? Principalmente as brincadeiras cantadas são movimentos que acompanham o ritmo e a letra da música. Então, como que eu acompanho? Quais movimentos eu faço? Né? Quais são esses gestos? Onde que eu posso brincar disso? Tudo isso é para ser abordado no ensino do primeiro ano. Vivência prática dessas brincadeiras e cantigas, entendam, é muito importante brincar com as crianças, fazer as crianças proporcionar a experiência do brincar, do cantar. Então, muitas aulas para eles brincarem, para eles cantarem, para eles vivenciarem essas brincadeiras cantadas. Não deixa só uma aula para vivência ou 2 aulas. Permitam que isso aconteça bastante. E a reelaboração. Então, a partir do que eu te ensinei, quais outras maneiras de brincar dessa brincadeira cantada ou dessa cantiga de roda? Uma das maneiras, uma das brincadeiras cantadas que eu gosto muito são as brincadeiras de mãos, né? Tem o Babalu, tem o Popá, enfim. Então, são muitas brincadeiras que eles podem reelaborar, né? Que quando eles reelaboram, eles mostram para a gente que eles aprenderam a lógica que está intrínseca nessa prática. Quando eles reelaboram, eles aprenderam que tem uma cantiga, que tem que seguir os gestos, que tem que seguir o ritmo. Né? Então, dessa maneira, a gente percebe que eles aprenderam. Quais são os objetivos? Para que eu ensino dança no primeiro ano? Para que eu ensino brincadeiras cantadas? O objetivo de aprendizagem com isso, quando a gente vai lá na base, é experimentar e fruir diferentes brincadeiras cantadas e cantigas de roda, brincadeiras rítmicas e expressivas e recriá-las, respeitando as diferenças individuais e de desempenho corporal, valorizando os aspectos motores, culturais, sociais e de cada uma delas. O objetivo que está relacionado, porque aqui a gente está no currículo que está modificado, né? Ano que vem a gente vai ter uma alteração. Então, a gente tem menos objetivos, né? Identificar os elementos constitutivos, ritmo, espaço, gesto das brincadeiras cantadas, cantigas de roda, brincadeiras rítmicas expressivas, valorizando e respeitando as manifestações de diferentes culturas. Como que a criança vai respeitar uma diferente cultura? Como que eu faço isso na minha aula? Né? Eu preciso apresentar essa diferente cultura para ela. Eu preciso vivenciar isso. Esses objetivos grandes, eles não vão no nosso planejamento, né? Porque eles são objetivos para uma sequência de aulas. Eles não são objetivos de aula. E o planejamento é planejamento de aula, né? Então, eu faço um desmembramento desses objetivos, que eu chamo de objetivões, eu transformo ele em objetivinhos, que estarão no meu planejamento, que são compreender o que é ritmo e em que momentos ele se manifesta. Bom, quais ritmos tem o meu corpo? Põe a mão no seu coração. O seu coração, ele bate num ritmo, certo? Sim ou não? Sim. Sim. Isso. Então, as crianças começam a aprender pelo próprio corpo, né, que tem um ritmo. Apreciar e assistir a apresentação de brincadeiras e cantigas de rodas. As crianças precisam ver outras crianças brincando, outras pessoas
se apresentando, né? É um tipo de experiência que ajuda a valorizar e respeitar as diferentes culturas. Compreender o que são as brincadeiras cantadas e cantigas de roda. O que diferencia uma brincadeira cantada de uma brincadeira comum? O que diferencia escravas de Jó de ioiô? Né? Então, esses elementos a criança precisa entender essas diferenças. Vivenciar algumas brincadeiras cantadas e cantigas de roda. Então, tem aula que o meu objetivo vai ser a vivência. Não tem problema nisso, porque essa aula faz parte de uma sequência de aulas com objetivos diferentes. Essa aula hoje vai ser vivência. Eu trouxe um monte de brincadeira para elas vivenciarem. Tá tudo bem. O que não pode é toda aula ser só vivência, sem um questionamento, sem um objetivo, né? Aprender a cantar, dançar, brincar com as brincadeiras cantadas cantigas de roda. Recriar essas brincadeiras. Conhecer a origem. Respeitar diferentes culturas. Esses são objetivos de aprendizagem. Então, para que eu ensino brincadeiras cantadas? Não é para a criança desenvolver lateralidade? Não. Não é para a criança melhorar a coordenação motora que eu ensino brincadeiras cantadas? Não. Ela vai, naturalmente, usar esses conhecimentos, usar a coordenação, usar os saberes. Mas a minha aula tem um objetivo, ok? Diferente. Aqui eu trouxe uma vivência. Será que eu vou tentar abrir no YouTube? Porque fica melhor a visualização para vocês. Só um pouquinho. Olá, galera. Tira, deixa ficar, dois, três, quatro. Tira, deixa ficar.
Super simples, não é? De ensinar esse. O que vocês acharam? Muito massa, né? Claro que primeiro ano, dificilmente eles vão se conseguir esse nível, né? Mas é um vídeo de inspiração para eles. Mas a gente não mostra o vídeo antes deles tentarem, né? Então, por exemplo, fiz a introdução da aula do escravo de Jó, eles aprenderam, fizeram com o corpo, fizeram com a borracha, sei lá, fizeram com bola. Enfim, tiveram todas essas vivências. Daí eu pego e entrego o copo e falo. Agora vocês têm que inventar um jeito de fazer com o copo. Eles vão elaborar. Depois eu faço o vídeo. Deixo eles tentarem fazer. Entende? Que é uma construção de maneiras de se brincar. Tem uma outra maneira. Vamos ver se eu consigo abrir. Que é com bambu. Acho que eu não vou conseguir abrir aqui. Deixa eu ver se eu abro no meu drive. Aumenta! Bom, então é uma outra maneira de fazer o Escravos de Jó. Então, esse vídeo é também do professor Rafael, de uma apresentação que ele fez. Então, veja, foi numa festa junina que ele apresentou, né? E era um conteúdo do ano que ele estava trabalhando. Então, com bambu não é muito fácil. A gente fez na formação, a gente viu que é muito difícil.
Mas você pode adaptar, pode começar com corda, cabo de vassoura, né? E se conseguir depois os bambus. Mas é uma maneira de brincar também. Seguimos. Alguém já fez escravos de Jó de alguma outra maneira? Eu já fiz com o bambolê, que eles vão fazendo círculo, pulando, saltando fora e dentro. Uhum. E daí no zigue-zigue-zá, eles vão para um bambolê e voltam. Isso. Tem que fazer várias vezes, indo por partes, porque eles têm bastante dificuldade, né? Vai bastante tempo para pegar o ritmo. Mas dá. Já fizeram com cabo de vassoura. Com cabo de vassoura também dá. Eu fiz de uma forma um pouco diferente. Uhum. Eu consegui usar em círculo e com a bola de basquete, cada um com uma bola. Então, batia a bola no chão, no ritmo do escravo de Jó, e ia trocando de lugar com a bola permanecendo no mesmo local. Ah, legal isso. A parte que era mais difícil era o zigue-zigue-zá, mas conseguiram fazer em alguns momentos. Mas foi Como que era o zigue-zigue-zá? Trocava a bola? A bola trocava sempre só a pessoa, só os alunos. A bola sempre no mesmo lugar. E quando a zigue-zigue tinha que ir para frente e voltar no mesmo lugar que estava. Entendi. Mas difícil. Para trabalhar ritmo é bem bacana. Assim. Sim. Daí são 2 movimentos ao mesmo tempo, do corpo e da manipulação, né? Legal. Segundo ano agora. No segundo ano, o conteúdo são as danças do contexto comunitário, local e regional. E aí é bom a gente conversar um pouco sobre essa palavra contexto. Porque na base existem duas maneiras que eles colocam, né? As práticas corporais no todo. Uma ele chama de contexto e outra ele chama de matriz. Quando tiver lá matriz, significa de origem. Mas quando está contexto, nem sempre vai ser da origem daquele lugar, mas que existe, que é presente nesse lugar, que é do contexto. Então, algumas danças que estão no contexto da comunidade, que estão no contexto local, que estão no contexto da nossa região, que acontecem, né, que estão presentes na nossa região, elas não são de origem da nossa região. Elas vieram de outra região, mas estão aqui nesse contexto. Entenderam a diferença? Porque às vezes a gente vai ensinar algo que é do contexto e às vezes a gente vai ensinar algo que é de matriz. Então tem que ficar atento, né? Então as danças do contexto comunitário, local e regional, a gente entende que são as danças da nossa região, que é do contexto da nossa região. A gente sugere aqui o sertanejo, porém existem inúmeras igual nas brincadeiras cantadas. Vaneirão, fandango, alguém falou aqui que vai ensinar fandango. Fandango, quebra-mana, nhoxico, pau de fitas, dentre outras. São muitas. Você precisa escolher o sertanejo? Não, é só uma sugestão, tá bom? O que você precisa? Ir por esses encaminhamentos metodológicos. Caracterização dessa dança, apreciação, ou seja, a criança assistir uma apresentação dessa dança, entender de onde ela veio, quais são as características da dança escolhida. Então, aqui no caso, o sertanejo, quais os gestos que estão presentes, quais as roupas que as pessoas usam para dançar, em que locais ela é dançada, quais músicas são usadas para dançar esse ritmo, e qual é esse ritmo? O que difere essa dança de outras é o ritmo dela. Então, qual que é esse ritmo? Coreografia. Evitar ao máximo pegar uma coreografia pronta. Se você pegar uma coreografia pronta, permitir que as crianças
participem da reelaboração dessa coreografia, né? E a apresentação faz parte, né? Então, veja, no primeiro ano, essa dança, a dança das brincadeiras cantadas e cantigas, pode ser apresentada numa festa junina, pode ser apresentada numa festa da primavera, pode ser apresentada na Semana da Família. Tem que ter uma apresentação, é legal, faz parte da experiência da dança, né? E a dança do contexto comunitário local regional também pode ser a festa junina, pode ser a festa da família, pode ser na Semana da Família, na Semana da Criança, a festa da primavera, né? São contextos que cabem essas danças. E aí, a apresentação. Com qual objetivo a gente ensina essas danças? Então, vamos ver. Experimentar e fruir diferentes danças desse contexto e recriá-las. Identificar e apropriar. Aqui está brincadeiras cantadas, mas não é, não, está errado. Identificar e se apropriar dos elementos que constituem danças do contexto comunitário, local e regional. Então, identificar o ritmo, os gestos, enfim, aquilo que a gente falou nos encaminhamentos metodológicos. Então, quais são os objetivinhos que a gente tirou do objetivão? Compreender o que são danças do contexto comunitário, local e regional. Entender a dança como uma manifestação da cultura, né? Vivenciar danças diferentes desse contexto. Apreciar, assistir. Conhecer o contexto histórico e a origem dessa dança. Da dança que você escolheu, se foi sertanejo, se foi fandango, se foi pau de fitas, né? Compreender e identificar os elementos que constituem essa dança. Elaborar uma coreografia e apresentar. Veja, o objetivo de aprendizagem é do aluno, é do estudante. Então, o que eu quero que o estudante aprenda? Qual é o meu objetivo de aprendizagem? Eu quero que o estudante compreenda as danças, entenda essa dança como manifestação cultural. Eu quero que a criança elabore uma coreografia, que ele consiga fazer isso em conjunto, né? Se não a coreografia inteira, partes dessa coreografia. Para ele se sentir a apropriação disso, né? Sentir parte dessa construção. Recriar as indumentárias, porque às vezes eu não vou ter a indumentária daquela dança igual é. Eu preciso recriar, né? E respeitar as diferentes culturas. Então, sempre ensinar a criança que aquilo é uma manifestação de uma cultura, e eu preciso respeitar. Eu não vou ficar tirando sarro, eu não vou ficar apontando, eu não vou ficar fazendo piadinha. Isso é muito importante. Do terceiro ano. No terceiro ano, deixa eu voltar. No terceiro ano, qual que é o conteúdo? Qual que é o objeto de conhecimento? As danças do Brasil. São danças populares no Brasil inteiro. Quais são essas danças do nosso país? Que lá fora, né, no estrangeiro, quando toca, fala, é do Brasil, né? Brasileira. Tem o forró, tem o frevo, tem a rocha, tem o samba de gafieira, tem o soltinho, tem o pagode, tem a lambada, tem o shot, o chachado. É uma variedade. São muitas, né? Então, eu posso escolher uma, a gente aqui sugere o frevo, mas de repente você vai fazer o forró. Então, entenda que não importa, o que importa é que seja uma dança brasileira, que você passe por esses encaminhamentos, caracterização da dança, apreciação da dança, qual que é a origem dessa dança, caracterização dessa dança, as características que você olha e fala, isso aqui é que nem o frevo. Tem as cores do frevo, tem a sombrinha do frevo. Você bate o olho e você já faz referência, né? Coreografia, reelaboração e apresentação. Com quais objetivos eu ensino essa dança? Experiência, né? Experimentar, recriar, fruir de atividades rítmicas expressivas, de danças populares ou tradicionais do Brasil, valorizando e respeitando os diferentes sentidos e significados dessas danças e suas culturas de origem. Então, veja, essa dança tem um significado, um sentido para alguém.
né? Eu preciso valorizar e entender isso. Comparar e identificar os elementos constitutivos comuns e diferentes, né, dessas danças. Formular e utilizar estratégia para a execução do elemento dessas danças. Então, veja, a criança participa da formulação da estratégia, né? Ele não é só um executor. Quais são os objetivinhos que eu vou pôr no meu planejamento de aula? Eu espero que a criança nessa aula compreenda o que são danças populares do Brasil. Eu espero que a criança nessa aula vivencie atividades rítmicas expressivas. Que a criança vivencie danças populares e tradicionais do Brasil. Que a criança aprecie a apresentação de dança, compreenda e identifique os elementos comuns constitutivos das danças. Conheça o contexto histórico dessa dança. Eu quero que nessa aula a criança recrie as indumentárias dessas danças, respeite diferenças culturais e participe da elaboração de coreografias das danças populares e tradicionais. Então, veja, uma sequência de aulas para atingir aqueles objetivões. E a dança é um instrumento que eu vou usar para atingir esse objetivo. Aí eu tenho aqui um videozinho, eu até ia falar para a gente fazer, mas eu pensei, vai estar cada um no lugar, de repente vocês não iam conseguir reunir os materiais, mas eu vou passar o vídeo de como construir uma sombrinha de frevo. E esse vídeo vai estar disponível porque esses slides eu vou pôr lá na página do curso, tá? Então vai estar tudo disponível lá. A sombrinha do frevo é muito importante. É uma indumentária, é uma característica, né? Então, quando eu for ensinar o frevo, eu não vou conseguir comprar a sombrinha, né, do jeito que ela é. Então, eu faço uma recriação, uma reelaboração. Existe alguma coisa melhor que viajar?
Então, esse vídeo, o link dele vai ficar nos slides e vocês vão poder acessar, tá? Aí, só algumas dicas, se vocês forem fazer. Esse material normalmente tem na escola. Antes de juntar as partes assim no meio, vocês façam essa colagem entre um leque, porque é um monte de leque, né? Entre um leque e outro, vocês façam essa colagem antes de juntar, porque depois fica mais difícil. E o grampeador tem que ser o pequenininho. O grampeador grande não funciona direito, tá? Mas façam esse teste, façam com as crianças. As crianças podem fazer isso, ajudar vocês. E na hora de dançar, elas usarem uma produção própria. Pensa, é muito bacana, é muito representativo. Então, essa produção vai estar, o vídeo da produção tá lá, tá? Para vocês acessarem. Vai estar na página do curso. Aí, aqui a gente tem algumas fotos, né, do professor Rafa, que ele emprestou pra gente, das crianças dançando. Então, essa saia ele fez, arrumou tecido e fez, e ele tem alguns guarda-chuvinhas de verdade, né? Ele tem alguns. Qual que vai ser a diferença do guarda-chuva que a gente confecciona para esse aqui? Esse aqui, um dos movimentos do frevo é abrir e fechar, né? E aí esse não vai fazer isso. Mas para as outras funções dá certo. Também trouxe um vídeo para vocês dos passinhos do frevo, que o link vai estar lá, que vocês podem usar também. Alguém conhece algum passo de frevo? Se eu não me engano, dobradiça. Será que eu não estou enganada? Não sei, não conheço isso. Tô tentando lembrar aqui. Esse vídeo, ele traz alguns nomes, e traz o passo, e aí dá para montar uma coreografia só com esses passinhos que eu vou mostrar para vocês. Esse link também vai estar na página do curso. Amanhã eu coloco para vocês lá, tá? Carnaval está chegando e hoje a gente vai ensinar para vocês 5 passos para ficar todo mundo afiado para folia de momo. E quem vai ensinar pra gente é Ferreirinha, que é passista profissional. Então pega sua sombrinha e vem dançar junto com a gente. E aí, aprenderam tudo direitinho? Tenho certeza que vocês vão arrasar no carnaval. Faz o seguinte, se vocês gostaram, escreve aqui nos comentários qual passo que vocês acharam mais fácil. E o mais difícil, conta tudo pra gente, porque a gente tá curioso pra saber, tá? E não esquece, curte esse vídeo, se inscreve no canal, compartilha nas suas redes sociais. A Veridiana falou que fez guarda-chuvinha de pet. Eu vi algumas fotos de uns guarda-chuvinhas de pet. Fica bom também. E aí, gente, esses passinhos não são muito difíceis.
e vocês podem passar, porque assim, a gente não é dançarino, né? Então, às vezes, a nossa reprodução não fica tão perfeita, não tem problema nenhum passar o vídeo. Vai passando o vídeo, fazendo junto com as crianças, depois fala para eles, ó, tem que juntar 2 passinhos desse, 3 passinhos desse para fazer a coreografia e reunir em grupo. Vou mostrar o vídeo de como o Rafael fez, que ele dividiu os grupos para cada um ir fazendo os passinhos para vocês terem uma ideia mais ou menos. Então, vocês viram que dividiu alguns grupos, 3 grupos, e cada grupo teve que montar uma coreografia. Eles estavam aí, né, elaborando, testando essas coreografias que eles mesmos estavam montando. Então, veja, a criança participando ativamente desse processo, né? Por mais que a gente por mais que a gente apresente os passos para eles, não é uma mera reprodução, eles estão produzindo algo, né? Então, vamos para o 4º ano agora. No 4º ano, veja, daí é aquela questão da matriz, então é a origem mesmo. São as danças de matrizes indígena e africana. Quais são os conteúdos que a gente sugere? Para dança de matriz indígena, o cateretê, e africana, o maculelê. Então, danças de origem indígena e de origem africana. Só que existem inúmeras, aí tem vários nomes que eu não vou ficar lendo, porque senão vocês vão dar risada, porque é difícil de ler esses nomes, né? Mas são várias danças de matriz indígena e de matriz africana que podem ser ensinadas. A gente sugere essas 2, mas vocês podem ensinar outra? Pode, não tem problema nenhum. O importante é a criança entender por que ele está estudando isso e o que ele está estudando. Caracterização da dança, apreciação da dança, o ritmo, o espaço, os gestos, a dança como representação social, dança é preconceito. Então, mais do que nunca entender que a dança é uma manifestação da cultura, uma representação social, para respeitar essas diferentes culturas, não significa que eu vou ser adepta dessa dança, adepta dessa cultura, adepta disso ou daquilo, mas que eu sei que existe e eu preciso respeitar. E é isso, né? É isso que a gente pretende. Quais são os objetivos ao ensinar essas danças? Experimentar, recriar e fruir, sempre vai ter isso, né? Atividades e danças. Respeitar, valorizar e respeitar os diferentes sentidos e significados dessas danças e suas culturas de origem. Comparar
identificar os elementos que constituem essas danças, formular e utilizar estratégias para a execução de elementos que constituem essas danças, compreender o movimento rítmico como forma de expressão corporal e representação social, e ainda identificar situações de injustiça e preconceito geradas ou presentes no contexto das danças e demais práticas corporais, discutindo alternativas para superá-las e desenvolvendo uma consciência crítica e reflexiva sobre seus significados, valorizando as diferentes manifestações culturais. Veja, quem aqui já teve problema com festa junina de criança que não pode dançar? Quem aqui já teve problema ensinando uma dança de matriz africana? Alguém na sala falou, não vou participar porque isso é macumba. É muito recorrente esse tipo de situação. Alguém aqui já passou por isso? Que bom que ninguém passou. Sim, Marcelo já passou. Com certeza. Denise, você falou alguma coisa, mas eu não entendi. Sim, com certeza. Isso acontece o tempo todo. Sim. Então, existem algumas questões relacionadas, primeiro, à religião, né? E o que a gente costuma falar? O fato de ter uma dança, de ter uma festa junina, não significa que a criança vai passar a ser de outra religião, né? E o que a gente quer quando a gente tem esse tipo de situação na escola? Que a criança entenda que existem outras culturas diferentes da dela. Se a gente não faz por medo, porque na nossa sala tem um que é dessa cultura, o outro que é da outra religião, o outro que é de outra ideologia, isso, aquilo e outro, se a gente fala, não vou enfrentar isso, a gente priva a criança de entender que existem culturas diferentes e que precisa ser respeitado. A gente vai obrigar a criança que não, a religião dela não permite que ela participe, a gente não vai obrigar, mas a gente vai orientar que faz parte do currículo. Se o pai insistir, a gente pede para a coordenação chamar esse pai, tentar explicar que a gente não está propondo que ela cultue outro Deus, cultue outra religião, enfim, que é uma proposta de cunho pedagógico. Se o pai insistir, tudo bem, então assim, esse documento que você está abrindo mão de um conteúdo curricular para o seu filho, ele vai ter que fazer uma pesquisa direcionada, então ele vai ter que ter acesso a esse conteúdo de alguma forma. Se não for pela dança, apresentação na escola, vai ser por uma pesquisa junto com a família, não tem problema nenhum, mas faz parte do currículo por algum motivo, né? Não é à toa que a gente aprende sobre matriz indígena e africana. Por que será que a gente aprende sobre essas duas matrizes? Porque são duas matrizes que estão no nosso sangue, na nossa constituição enquanto país, né? E, infelizmente, com o passar do tempo, essas culturas são desrespeitadas por preconceito, puro preconceito. E o preconceito existe porque não existe o conhecimento real, né? Existe só um preconceito. Não existe o conceito. E a gente traz um conceito para que a criança entenda que existe, né? Não é um enfrentamento fácil, mas ele é necessário. E veja, nós estamos amparados por um currículo nacional. A base, ela fala, aqui nesse objetivo, que a criança precisa compreender o movimento rítmico como forma de expressão e de representação social. Que ela precisa identificar situações de injustiça ou de preconceito gerada por essas danças ou presentes nesse contexto.
e discutir a alternativa para superar isso. Então, quando surge um comentário racista, um comentário preconceituoso na nossa aula, a gente não pode fingir que não escutou. A gente precisa trazer isso para o debate, conversar com as crianças, para que isso, com o tempo, não aconteça mais. Mas se a gente falar, não vou para esse enfrentamento, isso vai continuar acontecendo, porque as crianças nunca vão ter acesso ao conhecimento. Elas só vão ter acesso ao que elas conhecem dentro da bolha delas, né? E a escola traz outras culturas. Não para que ela seja de outra cultura, mas para que ela respeite, entenda que existe e respeite. É só isso, né? Então, quais são os... Deixa eu ver aqui que tem comentário que eu não li. Questão de religião, criança que não podia dançar por conta da religião, isso sempre vai ter. Infelizmente, até de colegas professores, às vezes a gente ouve umas... É porque não entende outra cultura, não respeita outra cultura. Infelizmente, isso acontece. Mas a aula é espaço, né, de aprendizagem. Então, a gente deve isso à criança, a aprendizagem. Então, quais são os objetivinhos desses grandes objetivos? Compreender o que são essas danças, né? Caracterizar essas danças. É muito forte isso das crianças entenderem que é uma representação. Faz parte daquela cultura. É uma forma daquela cultura se expressar, né? Das pessoas daquela cultura se expressar. E a gente precisa respeitar isso. Vivenciar danças de diferentes matrizes, movimentos das danças, porque às vezes a gente vai conseguir fazer a dança em si, mas os movimentos dela. Aprender uma coreografia, apresentar, reelaborar. Compreender a dança como representação social. Conhecer e respeitar as diferentes culturas. Então, aqui é uma imagem também do professor Rafael, está aqui fazendo uma ukulele. E o 5º ano, que traz as danças populares e tradicionais do mundo. Então, veja, a gente indica a valsa, mas pode ser bolero, tango, mambo, cha-cha-cha, zouk, qualquer dança que seja popular mundialmente, tradicional mundialmente, né? Que aí a gente ensina, tem os mesmos encaminhamentos metodológicos, caracterização, origem, roupas, né? Ritmo, espaço, coreografia, reelaboração, apresentação. Sempre são esses encaminhamentos metodológicos. E os objetivos? Formular e utilizar estratégia para a execução desses elementos que constituem essas danças. Comparar e identificar os elementos comuns e diferentes. Então, veja, quando a gente apresenta a valsa, onde que se dança a valsa? Qual a roupa que se utiliza para dançar a valsa? Quais são as festas, né? Qual que é a representatividade? Se dança valsa em casamento, se dança valsa em festa de 15 anos, se dança valsa, se dançava, né, nas festas de pessoas importantes, festas de apresentação de pessoas, enfim. A valsa é uma dança de gala, né? Se veste com roupa de gala para dançar. É sempre uma comemoração importante, de algo importante. Tudo isso a gente traz quando a gente ensina para as crianças, né? Onde que eles vão dançar a valsa? Então, compreender o movimento como forma de expressão, aí vem os objetivinhos, compreender o que são essas danças populares tradicionais do mundo. Então, será que eles sabem quais danças existem no mundo inteiro que são populares, são tradicionais? Quais as características, a vivência? Como que eles vão formular estratégia para vivenciar essas danças? Identificar a situação de injustiça e preconceito em relação à dança. Então, veja, o balé, por exemplo, o homem que é bailarino, que tipo de preconceito que ele sofre, né? De que maneira que ele sofre essas injustiças? Então, e outras, né, relacionadas, que me veio essa agora à cabeça. Conhecer e compreender a valsa como uma dança de contexto mundial, identificar elementos comuns da valsa, então roupa, né? Música da valsa, aprender alguns passos da valsa,
vivenciar, conhecer e respeitar as diferentes culturas. E aí, o que eu vou mostrar para vocês agora eu fiz uma sequência didática. Então, quando clica, depois eu vou pôr o link ali para vocês também. Então, o link vai dar acesso à sequência didática de dança. O primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, de acordo com o nosso currículo, com aqueles objetivos de aprendizagem que a gente acabou de ver. Deixa eu abrir um aqui para mostrar. Vamos lá. Primeiro ano. Então, a sequência didática sempre vem um primeiro quadro meio geral, né? Aqui tem os objetivinhos, ó. É a quantidade de aulas. E aí vem aula 1. As atividades que podem ser feitas, as perguntas que podem ser feitas para as crianças. Aí tem links, né? Então, atividade 3, atividade 4. Aula 2. Então, estamos nas brincadeiras cantadas e cantigas de roda. Quais são os objetivinhos para essa aula? Como que eu vou avaliar? E aí vem diálogo inicial, atividade 1. Atividade para casa. Então, aqui tem uma tarefinha. Aula 3. Atividade 1, 2. Aí tem aqui, ó, uma tarefinha para casa, que quando vocês clicarem vai abrir o documento, tá? Aula 4. E a aula 5. Então, sempre tem aqui uma explicação para vocês, né? Sobre o assunto. E aí, as atividades, o registro. Enfim, primeiro ano. Aí, vamos lá no segundo. Segundo ano. Então, são danças contexto comunitário local e regional, os objetivos, né? Então, aula 1. Então, fala um pouco sobre o nosso estado, nossa região, porque são danças regionais, aprendendo alguns passos. Aí, aula 2. Aí, entra já no sertanejo, o que significa essa palavra, ouvir músicas de épocas sertanejo antigo, né? Porque da onde que vem essa palavra sertanejo? Hoje em dia se conhece sertanejo universitário, mas não é disso que se trata esse conteúdo, né? Então, atividade, pesquisa. Aí aqui aula 3. Algumas danças que eles vão assistir, depois criar. Aí, dessa aula em diante, é a elaboração da coreografia e apresentação. Aí vem para o terceiro ano, que é o frevo. Tudo de acordo com o nosso currículo, né? Como eu acabei de mostrar, os objetivos. Então, algumas danças populares do Brasil. Aí aqui tem também uma atividade de registro. Aí vivenciando os passos. Aqui tem um vídeo também da produção da sombrinha, dança com a sombrinha. Aí origem do frevo, curiosidade do frevo, instrumentos musicais utilizados, outra atividade de registro. Então aqui já é terceiro ano, então já dá para pôr mais registro, né? Aí, coreografia, ensaios. Quarto ano, daí matriz indígena e africana. Então, ó, uma experiência que dá para fazer, convidar pessoas da etnia estudada para falar sobre a cultura, né? Então, uma experiência diferenciada. Também tem o link da construção do pau de chuva, né? Da cultura indígena.
Daí a gente começa falando da cultura indígena, os povos indígenas, né? Danças de matriz indígena. Então, tem um significado a dança, né? Daí, dança Guarani, porque a gente, né, tem... Aí aqui tem uma atividade de registro, link, aula 3. Aí, aula 4. Aí vem para as matrizes africanas. E o 5º ano, danças tradicionais do mundo. Aí aqui tem um videozinho com 10 danças que são tradicionais do mundo, assim, que passa por algumas danças, para eles entenderem o número, né, que tem. Que eles vão aprender uma, mas existem várias. Aí aqui, ó, vídeo de tango, de valsa, de sapateado, sobre o preconceito na dança, sobre estereótipo, né? Muito importante essa conversa. Aí a tarefa. Veja, olha essa tarefa aqui que eu sugiro nessa sequência. Os estudantes deverão produzir um texto imaginando que conhecem uma pessoa e precisam explicar para ela que o preconceito em relação à dança não é legal. Então, a criança vai ter que fazer um textinho sobre isso. Veja, quando eu olho lá no objetivo da minha aula, tem conhecer e respeitar diferentes culturas, identificar a situação de injustiça, né? Então, eu preciso estimular isso na minha aula. Aí, a aula 2, daí vem a valsa, né? Então, entender, a valsa, ela tem um ritmo, né, que é ternário, não sei quem aqui toca algum instrumento, fica mais fácil, mas quem não toca, né, estudar isso um pouquinho antes, para na hora de passar para as crianças ter mais essa firmeza, delas baterem a palma no ritmo certo, quando que é o compasso mais forte, né? Antes delas dançarem, porque se elas não conseguirem pegar o ritmo, a dança vai ficar bem difícil. É a vivência. Aí aqui tem 2 videozinhos que tem o passinho da valsa. Construção coletiva, né? E aí, quantas aulas mais necessárias para essa construção. Então, gente, esse link que eu vou postar aqui agora para vocês é o link das sequências didáticas só de dança que a gente fez, tá bom? Vocês podem acessar depois com mais calma, né? Espero que ajude na construção da aula de vocês. A sequência, ela é uma sugestão, ela se comunica com vocês, ela não tem uma linguagem para criança, é para vocês. Vocês podem usar o que for útil nas aulas de vocês. Essa é a ideia da sequência. Aí aqui o Rafa fez também dança midiática, né? E ele fez aquela dança Thriller do Michael Jackson. Muito legal a dança. E ele teve um evento na escola, ele convidou os estudantes que tinham passado por ele em anos anteriores, e aí ele montou toda a caracterização, olha lá, maquiagem, são os alunos que já estavam no 6º ou 7º ano, mas que vieram para se apresentar com ele. Aí no dia do evento eu estava lá, ó. Foi no dia da inauguração ali de uma parte da escola. E eu não sei, deixa eu ver se eu consigo. Acho que eu não vou conseguir mostrar o vídeo. Mas enfim, eles fizeram uma apresentação dessa dança. E aqui tem uma parte de construção. O Rafa, ele faz festivais de dança na escola dele, né? Então, ele pega o conteúdo de dança de cada ano, estuda, elabora a coreografia, tudo, depois ele faz um evento, que é um festival de dança, para mostrar, para fazer essas apresentações. E sempre tem um tema esse festival, e tem uma construção, então ele passa vídeo, as crianças assistem, depois as crianças fazem a reelaboração,
tem toda a história, o contexto da dança, todos esses encaminhamentos metodológicos ele faz, é lógico, e tem o Tchan, que é o festival, né? Então, ele emprestou algumas fotos, então teve em 2017, aí ele arruma roupa para as crianças. 2018, acho que o tema foi a Copa do Mundo, né, era um país, cada sala era um país, alguma coisa assim. Tem as bandeiras ali atrás. E aqui, danças, né, populares do Brasil inteiro, enfim. Deixa eu colocar a lista de presença para vocês. Amanhã eu vou subir esses slides lá para o site, tá? Da Escola de Governo, para a página do curso, que vocês podem acessar daí os links, tudo lá. Mas a gente, por favor, assinem a lista de presença que tá aqui no chat. Mas eu espero que essas explicações sobre cada ano, o objetivo de cada ano, o conteúdo de cada ano, possam ajudar vocês no ensino dessa prática corporal que é tão rica, né, de cultura, mas ao mesmo tempo é tão difícil da gente conseguir sistematizar um conhecimento dela, porque culturalmente estamos relacionados só com a festa junina. Porém, a festa junina ela pode ser o palco, a culminância de tudo isso que a gente for ensinar. Né? Não precisa todo ano ser só a quadrilha, ser só aquela música de forró, enfim. Mas em cada ano tem algo que a gente pode fazer e apresentar. Né? Fica mais complicado, penso eu, no 5º ano, que são as danças tradicionais do mundo, né? Então, fica difícil achar uma relação com uma festa junina, por exemplo. Mas daí o 5º ano pode fazer uma quadrilha, e os outros anos faz as danças. E depois, no 5º ano, quando estiver chegando o final do ano, ensina a valsa. Quem sabe faz a apresentação da valsa na formatura, né? Ou quem sabe faz a apresentação da valsa dentro do casamento caipira da quadrilha. Tudo é possível, né? Então, a gente consegue casar. Então, o que a gente não pode é deixar de oferecer todo esse conhecimento para as crianças, falando que a única coisa de dança que elas vão ter do 1º ao 5º ano é quadrilha e é festa junina, porque não é. A festa junina faz parte da cultura, é uma festa cultural da escola. Ótimo. Além disso, a gente tem conteúdos de dança, né? Então, que a gente consiga se envolver com esse conteúdo. Eu sei que agora já passou, né? Muita gente já fez a dança desse ano, não precisa voltar para esse conteúdo, mas que isso ano que vem possa ser utilizado, né, durante as aulas de vocês e que a gente tenha relatos depois sobre isso. Eu vou encerrar a gravação, porque daí a gente pode conversar mais. Espera aí só um pouquinho.